Estava eu jogando meu Gran Turismo 7 nesse final de semana, fazendo uma endurance de 1 hora no circuito de Interlagos, quando me surgiu a seguinte questão: por que S do Senna? Por que dizem que o antigo traçado de Interlagos é melhor? Fui pesquisar e hoje então eu vou trazer de forma especial a história do Autódromo José Carlos Passe, ou Autódromo de Interlagos para os íntimos. Um circuito espetacular, uma pista incrível e que é uma das joias do automobilismo nacional. Vamos juntos então conhecer essa pista espetacular e que eu só tenho um problema com ela, que se chama Curva da Junção e que eu vou explicar para vocês no final desse vídeo. Bom, vamos começar agora a história desse belo circuito, voltando aos anos 20, onde uma das figuras mais importantes da sociedade paulistana da época tinha a ideia para a criação de um resort e um autódromo para os amantes do recém-nascido automobilismo no Brasil, na área entre as represas de Guarapiranga e Billings. Paulistano, se eu tiver pronunciado Billings errado, me corrijam aí nos comentários. Eu acho que estou pronunciando certo, viu? Essa ideia partiu do engenheiro britânico Louis Romero Sanson, que na época era o dono da Autoestrada, que era uma empresa do ramo de construção civil, e ele também, junto com sua empresa, foi o responsável pelo nascimento do aeroporto de Congonhas e pela Avenida Washington Luiz. Sanson e o urbanista francês Alfred Agache se uniram para começar a desenhar os primeiros esboços do que viria a ser mais tarde o Autódromo de Interlagos, e foi justamente Agache que viu uma semelhança na região sul de São Paulo, onde fica o autódromo, com uma região na Suíça chamada de Interlaken, que significa literalmente Interlagos. Nessa época, a localização do autódromo iria fazer parte de um bairro que foi chamado, em sua fase de projeto, de balneário satélite da capital, mas devido à crise financeira de 1929 nos Estados Unidos e a Revolução Paulista de 1932, os planos foram deixados de lado e só em 1936 voltaria a ser cogitada a criação de um autódromo em São Paulo. Isso aconteceu porque no ano de 36, São Paulo sediou a primeira prova internacional de automobilismo no Brasil. A prova foi realizada nas ruas da capital paulista, mas essa prova ficaria marcada pelo acidente do piloto francês René Nys, que perdeu o controle de seu Alfa Romeo e bateu em 5 espectadores e feriu outras 30 pessoas. Essa ocasião foi o pontapé para que dessa vez saísse do papel o autódromo para São Paulo. Com o Automóvel Clube do Brasil responsável pela elaboração do circuito e Sanson pela construção do projeto, o autódromo teve as inspirações nos traçados dos circuitos de Indianápolis nos Estados Unidos, de Brooklands na Inglaterra e no circuito de Montone na França. Ainda em abril de 1939, com o autódromo ainda em fase de construção, um grupo de pilotos, junto com Manuel Tefé, deram as primeiras voltas na pista. A inauguração do circuito só seria feita em 1940, com as imediações do autódromo ainda recebendo os últimos retoques. A primeira corrida do Autódromo de Interlagos, que em seu nascimento tinha 7.960 metros, foi realizada como um evento de inauguração e teve como evento preliminar uma corrida de motos e em seguida o evento principal, a corrida de carros, que teve como vencedor o piloto Arthur Nascimento Júnior, que percorreu um total de 200 quilômetros em 25 voltas na pista, em um tempo total de 1 hora 46 minutos e 44 segundos. O autódromo ainda receberia várias competições nacionais de automobilismo, mas a partir da década de 60 é que o autódromo passaria a ser conhecido internacionalmente. Com o autódromo fechado em 1967 para reformas, foi reaberto em 1970 para uma corrida do Campeonato Internacional de Fórmula Ford, que teve como vencedor o piloto Emerson Fittipaldi. Já em 1971, o autódromo foi fechado e novamente para adequações para receber pela primeira vez em São Paulo o Grande Prêmio de Fórmula 1 no ano seguinte. Em 1972 foi realizado o primeiro Grande Prêmio do
do Brasil de Fórmula 1 e nessa ocasião não contou pontos para o campeonato. Essa primeira prova teve como um hermano vencedor em terras tupiniquins, foi o grande piloto Carlos Reutemann, ou Reutemann, desculpem a minha pronúncia, eu tô deixando aí no vídeo para vocês, que era um piloto da equipe Brabham. Agora, em 1973, a prova já era válida para o Campeonato Mundial de Fórmula 1, e nesse ano, Interlagos viu a sua primeira vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1 em seu autódromo, foi Emerson Fittipaldi. Já em 1975, a pista brasileira viria a dobradinha nacional com o piloto José Carlos Passe em primeiro e Emerson Fittipaldi em segundo. Até o ano de 1980, o autódromo recebeu as corridas do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, com exceção de 1978, que a corrida foi realizada no circuito de Jacarepaguá, devido a reformas no Autódromo Paulista. Com as más condições do Autódromo de Interlagos a partir de 1981 até 1989, a pista paulistana ficou de fora do calendário da Fórmula 1, passando o bastão de circuito nacional do Grande Prêmio do Brasil para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Em janeiro de 1989, a Prefeitura de São Paulo, junto com a Confederação Brasileira de Automobilismo, iniciaram uma conversa com a FIA para trazer de volta o Grande Prêmio para São Paulo. O autódromo passou por grandes reformas e recebeu melhorias na segurança e em 1990 o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 voltaria à cidade paulistana. Com essas reformas, a pista, que era de 7.960 metros, passaria agora a ter 4.325 metros de extensão. Durante os anos, o autódromo ainda passou por várias e várias reformas para se adequar às novas exigências da Fórmula 1. E hoje é um dos circuitos mais importantes do Brasil e eu diria que é uma das pistas mais importantes do mundo. O Autódromo de Interlagos também é palco de várias outras competições fora a Fórmula 1, como a Stock Car Brasil, a Império Endurance, a GT3, entre outras várias competições. Também tem ao seu lado um kartódromo que recebeu o nome Ayrton Senna em homenagem ao grande piloto brasileiro. Vários pilotos da Fórmula 1 e de categorias internacionais e nacionais têm Interlagos como uma das suas pistas favoritas. Agora vamos conhecer mais a fundo cada curva dessa lendária pista do automobilismo nacional e internacional. Mihaly Ridazzi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25,1, Patrese 24,7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Seria um drama reservado no final desta prova. O Senna, acena, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Tá chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi. Reta dos boxes. Ganhou esse nome pois é a principal reta do circuito de Interlagos e lá fica o paddock e os boxes, junto também com a linha de largada e de chegada. Curva S do Senna, mas também chamada Curva Chico Landi. Durante as reformas de 1989, que mudou completamente o circuito de Interlagos, Ayrton Senna fez uma proposta que fizesse uma curva em S, ligando a reta dos boxes à curva do Sol. O nome original da curva é Chico Landi, mas o apelido que a tornou famosa é S do Senna. Há algumas especulações que Senna fez esse pedido para a curva ser em S, inspirado nas curvas Radion e Eau Rouge,
que pertence ao circuito de Spa-Francorchamps, que segundo o próprio Ayrton Senna era seu circuito favorito? Bom, não vejo muita semelhança entre o S do Senna com a Radion e a Eau Rouge. Você vê essa semelhança? Me responde aí. Curvas 1 e 2 são curvas de alta velocidade que pertenciam ao traçado original. Segundo algumas lendas que permeiam o circuito, essas seriam as curvas que separam os meninos dos homens, pois elas devem ser feitas de pé embaixo. Curva do Sol passou a ter esse nome porque, ao completar o S do Senna, você literalmente dá de cara com o sol, atrapalhando a sua visão. Mas essa situação não ocorre mais devido ao sentido da pista ser anti-horário. Curva do Laranjinha. Devido ao fato de ser uma das curvas mais difíceis do traçado e ser uma das chamadas curvas cegas no automobilismo, onde você não tem a visão total da curva atrapalhando a sua tangência, e muitos pilotos inexperientes rodam nessa curva, esses pilotos recebem o apelido de laranjas, daí vem o nome da curva. Curva do Pinheirinho. Devido ao fato no passado de ter alguns pinheiros na área de escape dessa curva, onde por várias vezes os pilotos escapavam e batiam neles, a curva acabou recebendo este nome, Curva Bico de Pato. O nome dessa curva já é autoexplicativo, é uma curva com o formato de o bico de um pato. Se trata de uma das curvas mais fechadas e difíceis do Autódromo de Interlagos. Curva do Mergulho ou só Mergulho. Essa é uma curva que novamente tem a visão do piloto prejudicada. Ela também apresenta uma queda que costuma jogar os carros para sua área de escape. Curva da Junção. Para mim, a pior curva desse autódromo. Na antiga versão do circuito, ela unia a parte mais externa do circuito ao miolo da pista. Já atualmente é a junção da parte mista da pista com a reta dos boxes. Curva do Café. Essa curva antecede a reta dos boxes e ganhou esse nome, pois ali havia um local onde os jornalistas que cobriam os eventos automobilísticos costumavam preparar e beber café. O cheiro da bebida era tão forte que os pilotos que passavam por ali sentiam o cheiro dela e a batizaram com o nome da bebida. Agora vem aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do Garagem e comentar aí para mim por onde você conhecia a história do Autódromo de Interlagos. Você tá conhecendo agora, já conhecia, passou a conhecer mais? Deixa aí nos comentários. E eu quero só falar uma coisa antes da gente terminar esse vídeo. Olha, não é nenhum exagero falar que o Autódromo de Interlagos é uma das joias da coroa do nosso automobilismo nacional. Eu sei que tem muita gente que prefere a antiga versão, que não gosta da nova versão, tem muita gente que critica, mas sinceramente, menosprezar a importância desse circuito para o automobilismo nacional e internacional, eu acho que você está muito errado. E agora eu só quero compartilhar aqui o que eu falei no início do vídeo. Ó, a curva da junção, para mim, é a pior curva desse circuito, porque eu não consigo fazer ela. Eu simplesmente não faço ela é quadrada pra mim. Eu simplesmente tenho que fazer um quadrado ali pra mim contornar a curva. Alguém aí nos comentários me explica onde fica o apex dessa curva? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, falou e até mais!